Então, pessoal, eu vou mostrar para vocês como eu fiz essas cadeirinhas lindíssimas para a Barbie. Então, agora no vídeo tá a descrição de como você vai cortar o molde, tá? Eu cortei uma base de 17 por 8. Essa base 17 por 8, eu vou quadricular ela nas medidas que estão no molde, tá? Esse formato vai servir para depois nós fazer o capitonê nas cadeiras. Observem que o quadriculado mede 2,6 por 2,8. Eu dobro essa base no meio para poder arredondar as duas pontas. Por que eu vou arredondar as duas pontas? Porque para fazer o formato da cadeira. Lembrando que essa medida é para a boneca Barbie, né? Ou qualquer outra boneca de 30 centímetros. Mas se você tiver uma boneca menor, então é só diminuir o molde e seguir da mesma forma que eu faço essa cadeira. Então, depois de cortado, né, o molde, eu vou marcar exatamente no encontro dos traços, né? Essas marquinhas vão ser exatamente onde nós vamos fazer o capitonê nas cadeiras depois. Então, tem que já deixar marcadinho esse molde. Eu posiciono esse molde em cima do papelão e já faço os furinhos, a marquinha. Se você não tem o furador, essa marquinha você pode fazer com uma caneta, tá? Mas tem que fazer a marquinha, para depois ficar bem certinho o capitonê. Então, eu corto a base do papelão exatamente como o molde e já abro aqueles buraquinhos, já faço o buraquinho. Se você não tiver o furador, não tem problema. É só pegar qualquer instrumento que tenha uma pontinha. Pode até ser uma caneta mesmo, ou uma tesoura, qualquer coisa. Um palito de dente fura facilmente o papelão. Lembrando que se você for criança, peça ajuda para o seu papai e para sua mamãe. Ok? Eu pego a minha base e faço uma marcação bem no centro, bem nas duas marquinhas do meio ali. Essa marcação vai ser onde nós vamos modelar a cadeira. Eu preparo 3 aramezinhos e coloco na minha cadeira, tá? Nos veios do papelão para mim poder modelar ela, tá? Com a ajuda de 2 réguas, eu começo a modelar o formato da cadeira. Então, é bem importante que vocês prestem atenção na hora de fazer, de cortar, de riscar no papelão, riscar sempre o sentido do veio para cima, tá? Depois que você modelou, você, com a ajuda de um alicate, você corta essas pontinhas do arame que estão sobrando. Então, se você está gostando do vídeo, não esqueça de dar um like, que isso motiva muito o canal a sempre trazer muitas novidades. O próximo passo agora é preparar o estofado. Eu uso 2 camadas de fibra. Se você não tiver fibra, não tem problema. Dá para usar feltro ou qualquer outro material que seja fofinho. E por cima da fibra, eu coloco também uma basezinha de feltro, no mesmo tamanho. Eu colo tudo com cola quente, tendo sempre cuidado de não passar a cola quente nos buraquinhos que a gente já preparou para o capitonê. Passo também uma camada de cola quente entre a fibra e o feltro para não escorregar, para ajudar na hora do trabalho. Eu vou encapar as minhas cadeiras com uma sarja. Ela é uma sarja que tem um pouquinho de elastano, ajuda bastante para poder fazer o acabamento. Eu uso cola quente também para colar essa sarja na cadeira, tá? Bem no centro, se for importante para você, você pode colocar um pinguinho de cola, tá? Mas se for um pouquinho elástico, o seu tecido não tem necessidade. E continuo colando com cola quente, puxando bem o material, puxando bem o forro para ficar bem esticadinho. Uma dica importante é não utilizar tecido que desfie,
Porque como a gente não está trabalhando com máquina de costura, não estamos fazendo bainha, somente cola, na parte de trás, na hora de forrar, se o tecido começar a desfiar, vocês vão ter muita dificuldade. Então eu corto, tiro um pouco do excesso do tecido para não ficar tão embolado, né? E continuo colando com cola quente. Nas partes arredondadas do topo da cadeira e na parte de baixo, tá? Eu picoto, eu faço pequenos picotezinhos na cadeira para ser mais fácil de encapar. Aí agora vocês acompanhem o vídeo e vejam certinho como eu fiz. Então, depois de tudo encapadinho, tudo bem certinho, é hora de fazer o capitonê, antes de colocar o forro na parte de trás da cadeira, tá? O capitonê eu já tenho vários vídeos ensinando, mas é assim, você vai pegar aquele pontinho que você já fez para ajudar, né? Para poder ficar bem alinhado, vai passar a agulha, vai devolver 1 milímetrozinho para o lado e tentar passar no mesmo furinho do outro lado, tá? Tem que deixar uma ponta bem grande da linha, né? Uma sobra bem grande. Você vai amarrar um ponto no outro, tá? Assim você vai fazer em toda a cadeira. Dá uma olhadinha quando eu puxo o pontinho, como ele baixa, tá vendo? Como ele já faz aquele formato capitonê. Na hora de amarrar, é bem interessante que você peça ajuda para alguém para segurar, tá? Os pontinhos vão ficar bem mais firmes, o capitonê vai ficar bem mais fundo, deixando um acabamento bem mais bonitinho. Então tá pronto o capitonê, olha que coisa mais linda que fica, gente, que delicado. Então vocês vão cortar todas as pontinhas desses fios, né, que sobraram aí para poder forrar a parte de trás. Então eu pego aquele mesmo molde meu e corto uma sarja exatamente no tamanho da base da cadeira, tá? Porque essa sarja depois nós vamos colar no fundo da cadeira, né, para dar o acabamento. A cola que eu colo o fundo da cadeira, né, é uma cola branca, tá? Agora uma cola simples branca, não vai ser cola quente, porque depois que a cola branca seca, ela fica transparente. Então agora vocês acompanhem o vídeo.
Então eu reservo a peça agora, deixo secar ela e enquanto seca eu pego um palito de sushi, corto mais ou menos uns 8 centímetros, tá? Pinto ele num tomzinho dourado, foi o tom que eu escolhi, mas vocês podem pintar a cor que quiserem. Pego a pontinha do palitinho, faço um furinho, tá? Uso um aramezinho, a pontinha de um aramezinho, coloco dentro daquele furinho e colo ele com uma cola instantânea. Eu já tenho vídeo aqui no canal mostrando fazer esse furinho, tá? Eu uso uma furadeirinha mesmo, mas você pode usar o que quiser, tá? Essa pontinha, ela vai ajudar a furar o pezinho na cadeira, vai ser mais fácil, tá? Furar para ela ficar mais firme depois de colado, porque se não tiver esse aramezinho, a cadeira ela fica molinha, ela não fica firme. Então depois que eu coloquei e furei os 4 pezinhos, eu uso uma cola instantânea para poder firmar os pezinhos. Agora também acompanhe o vídeo para poder ver como eu fiz certinho. Observem que depois que eu começo a colocar a cola instantânea, eu fixo o pezinho, aliás, exatamente no formato que eu quero e aguardo um pouquinho até ela secar. Assim o pezinho vai ficar bem firme. Eu não posso dizer quanto tempo, que depende muito da cola de cada um, mas eu fico segurando, espero até secar. Nessa parte eu tento não cortar muito vídeo, exatamente para vocês verem como eu faço, porque esse pezinho é bem delicado de fazer, tá? Até eu chegar exatamente nesse ponto de deixar o pezinho bem firme, eu errei algumas cadeirinhas, tá? Então o vídeo é um pouquinho longo nessa parte, exatamente para vocês verem como eu faço. Então ficou pronta a nossa cadeira, olha que linda, que delicada, gente. Vocês podem usar o forro que quiserem. Desse mesmo modelinho eu usei um outro tecidinho que ele já é trabalhadinho, então não precisa do capitonê, porém o tecido não estica, então ele é um pouquinho mais delicado para fazer. Eu espero que vocês tenham gostado e se gostaram, se inscrevam no canal e dê um like.